Bom, pessoal, nos últimos cerca de 4 meses em si, mas na verdade foi o ano inteiro, mas principalmente nos últimos 4 meses em si, até agora, eu passei por muita coisa ruim assim na minha vida em si. E nisso eu aprendi bastante coisa e eu meio que queria falar, vou falar aqui pra vocês, talvez sirva de lições pra vocês aí também. Então, se tiver tocando o coraçãozinho de vocês, escuta essa mensagem. Enfim, principalmente nos últimos 4 meses em si, os meus dois cachorrinhos acabaram adoecendo, mas uma doença muito ruim em si, entende? E nisso eu peguei e desembolsei muito, mas muito dinheiro para cuidar deles em si. E isso só me mostrou como a gente tem que aprender as coisas em si. Mas eu já explico para vocês. Uma vez eu tinha visto um vídeo, eu acho que, eu não tenho certeza de quem era, mas eu acho que era do Tibério Z. Eu acho que é assim que é o nome dele. Mas me perdoa se não era dele. Que ele pegou e falava assim: a gente tem que aprender a viver. Não sei, acho que não. Ah, eu não sei se era dele ou da Malu, que fala de espiritualidade. Ele pegava, eu não sei, eles pegavam e falavam assim: me perdoa se não era eles. A gente precisa aprender a viver uma encarnação só, como se fosse 1000 encarnações de uma vez, entende? Para você pegar muita experiência, muito aprendizado em si. Daí nisso assim, como assim? Como assim, né? Só que daí, beleza, o tempo foi passando e nesse ano, principalmente nesses últimos 4 meses em diante aqui, os meus cachorrinhos ficaram muito, mas muito doentes em si. Entende? Eu desembolsei maior grana para cuidar deles em si. Não vou entrar muito em detalhes, porque não vem o caso em si, a questão é do dinheiro em si. Isso só me mostrou. Porque eu achava que eu era uma pessoa que eu era desapegado à questão do dinheiro em si. Por eu ser crescido, por eu ser amadurecido assim, eu achei que eu era uma pessoa que não tinha muito apego ao dinheiro em si. Comparado às outras pessoas, eu realmente não tinha muito apego ao dinheiro. Só que daí, gastando um monte com esses cachorros em si, entende? Eu pensei, poxa, não, eu realmente tenho a pegar o dinheiro, não tanto quanto os outros, porque tem gente que não dá um centavo para ajudar os outros, né? Prefere que os outros desencarnem, os outros continuam sofrendo. Se depender, para dar um centavo, a pessoa não dá. Eu não, eu já doava, eu já ajudava. Só que isso mostrou que eu ainda era uma pessoa muito apegada em si, entende? Eu era muito apegada e preocupada demais com as questões do dinheiro. Nisso me causava muita ansiedade. Aí veio essas doenças dos meus cachorros, mas eu desembolsei uma grana. Basicamente eu tô zerado. Eu tinha um monte de dinheiro guardado, né? Tinha mesmo, um monte de dinheiro razoável guardado em si. É, vu, praticamente minha conta no banco tá zerada, entende? Só que antes, quando isso acontecia, às vezes eu tive pequenas crises financeiras, eu ficava muito desesperado, desesperado, desesperado. Só que essas lições espirituais que os meus cachorros me ensinaram, o primeiro foi a questão do desapego, de desapegar mesmo, entende? Desapego e a preocupação, a questão do dinheiro em si. E nisso eu pensei, poxa, é verdade, né? Eu sou muito apegado às coisas em si, na questão do dinheiro. Eu não sou tão apegado que nem os outros, mas eu ainda era muito apegado e preocupado com o dinheiro. Nisso, gastando um monte com os cachorrinhos meus. Nisso, poxa, eu aprendi a lição. Agora, por mais que eu não tenha quase nada na minha conta no banco em si, entende? Eu estou zero preocupação em si. E vamos deixar fluir e tudo mais. É uma lição que eu aprendi, entende? Porque eu era muito apegado ao dinheiro, mas também esse apego é a questão de preocupação das questões da vida financeira. E eu aprendi isso. Uma das lições que eu aprendi foi isso. E eu sou muito grato aos meus cachorrinhos por essas missões, essas lições aprendidas. Dizem aí que os cachorros. É porque é o que dizem aí, né? Os animaizinhos, pessoas entram na nossa vida para nos dar um ensinamento espiritual sempre. E isso foi o que eu aprendi com o primeiro cachorrinho meu que faleceu, cerca de uns 2 meses atrás. Dois meses, 2 meses e meio atrás, enfim. Eu gastei um monte com ele. E eu aprendi isso. Desapeguei, né? Total agora, palavra total. Nisso, a minha outra cachorrinha de 16 anos recentemente pegou uma doença, mas muito grave em si, entende?
Minha filha, gastei com ela o que eu não podia. E beleza, né? Só que daí eu não fiquei zero preocupação. Assim, porque antes com outro cachorrinho que faleceu, cerca de 2 meses e meio atrás, eu fiquei muito preocupado. E agora? Eu tenho que lutar, eu tenho que conquistar esse dinheiro de novo. Eu ficava ali naquela ansiedade. Só que daí minha cachorrinha de 16 anos ficou doente. E nisso. Ah, o outro cachorrinho faleceu, tá? 2 meses e meio atrás. E nisso, minha cachorrinha de 16 anos ficou doente também. E lá vai eu gastando um monte de dinheiro. Só que daí eu não fiquei nada preocupado. Tipo assim, ok. E nisso foi uma assim, poxa, antes eu me preocuparia, agora eu não tô nem aí, sabe? Tá tudo bem? Vamos deixar fluir. Eu sou grato pro meu cachorrinho porque me ensinou isso. Beleza. E daí que aconteceu? Essa cachorrinha minha, eu fiquei pegado e por mais que eu não tenha não zero a pegar o dinheiro mesmo, eu ainda tinha uma preocupação com o futuro, uma preocupação com o futuro em si, entende? Ah, o que que eu vou, vamos dizer assim, o que que eu vou comer? Será que eu vou ter dinheiro para comer? Não sei o que, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer as coisas mais rápido. E nisso a minha cachorrinha foi me ensinando. Paciência, as coisinhas no seu tempo. Agora você vai cuidar de mim, minha cachorrinha, me ensinando assim. Só que eu ainda não entendido assim, mas no fundo eu fui aprendendo que é uma hora de tirar o cuidado pra ela, que ela tava nos momentos finais da vida dela em si. E nisso eu preocupada demais, tem que atender clientes e tudo mais. Não, a minha cachorrinha, não. Você vai cuidar de mim agora. Eu preciso de cuidados 24 horas, você vai cuidar de mim. Deixei os clientes de lado em si, parei de atender. Eu avisei o pessoal lá do grupo do WhatsApp, ó, gente, eu não vou atender por um período aí, porque minha cachorrinha tá nos momentos finais dela e é isso. Aí eu comecei a desapegar, mas ao mesmo tempo ainda eu tava preocupado em si. Sábado agora, né, que se foi, nesse sábado agora, dia 13 que se foi, a minha cachorrinha acabou falecendo, né, ela faleceu. Enfim, daí, nessa noite de domingo para segunda-feira, o que aconteceu? Eu peguei e sonhei que eu tava num ônibus em si, entende? Nisso eu tava num ônibus cheio de pessoas. E nisso eu tava pelado, sem vestimentas, despido, sem nada em si. Peladão. E todas as outras pessoas estavam sem roupas também, despidas. Eu não sentia vergonha nenhuma disso. E a gente estava lá no centro da minha cidade em si. Só que tudo estava mais limpo e tudo estava mais tecnológico em si. E nisso eu tinha umas pessoas que eram meus amigos, conhecidos. Não, tipo assim, sabe quando você sonha com alguém, mas você não consegue ver o rosto, mas ao mesmo tempo você sente que você tem uma amizade com essas pessoas em si? Então, eu peguei e sonhei com isso. Só conseguia ver do pescoço para baixo, né? Tava sem roupa nenhuma. Desci do ônibus com esses conhecidos meus, que eu não fazia ideia de quem que era, mas eram meus amigos. Eu senti que a gente tinha uma conexão forte. E nisso eu peguei assim. Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso agora atender os clientes e tudo mais. Eu preciso comprar desodorante, porque realmente meu desodorante acabou, meu desodorante tá quase acabando, eu preciso comprar outro desodorante. Só que daí assim, calma, eu tô num sonho, eu não tô na vida real, mas por que que tô tão preocupado com as coisas em si? E nisso, uma mulher pegou assim a mão e falou assim: Ah, toma aqui um pirulito. Qual pirulito você quer, entende? Daí eu falei: Ah, me dá esse aqui. E nisso eu abri o pirulito em si, entende? E era um pirulito extremamente pequeno, um pequenininho assim, parecia um carocinho de arroz de pirulito. Aí a gente pegou e a gente subiu num prédio, a gente foi na janela. Tava eu, essa mulher e um outro rapaz. Então a gente começou a chupar um pirulito. Daí eu não conseguia sentir o gosto direito do pirulito. Ela pegou e falou assim: Você não consegue sentir o gosto por conta que é pequeno? Não é por conta que é pequeno, não. É por conta que você se preocupa demais com as coisas do futuro. Você precisa parar de preocupar demais com as coisas do seu futuro e aproveitar cada momento
pequeno aí da sua vida, que isso traz felicidade, desfruta mais felicidade para você, diminui a sua ansiedade, cuida mais da sua saúde, do seu bem-estar. Você precisa aproveitar isso. Por isso que você percebeu, ela falou assim, percebeu que você tá num sonho e você tá preocupado com coisas físicas, materiais do seu mundo? Para com isso. Porque eu comecei a chupar o pirulito devagarzinho, eu comecei a sentir o sabor, e era um pirulito muito bom, assim, por mais que era pequeno, eu conseguia sentir o sabor, era muito bom. Ela, isso aí. E nisso eu peguei, e daí teve um acidente, assim, na nossa frente, assim, pela janela que a gente tava no prédio, teve um acidente. Aí eu peguei assim, meu Deus, é minha cachorrinha. Acho que a minha cachorrinha tá naquele lugar. Acho que a minha cachorrinha tá naquela casa que o carro entrou e bateu, assim. Aí eu fui correndo assim. Aí assim, eu falo assim, mamãe, mamãe. Eu chamo a minha cachorrinha de mamãe, porque ela é idosinha. Mamãe, mamãe, cadê você, mamãe? Aí minha cachorrinha apareceu toda feliz e alegre. Assim, ai, eu aliviado. Aí a mulher assim pegou assim no meu braço de novo. Para de se preocupar com isso, entende? Sua cachorrinha já morreu, já desencarnou e você ainda é preocupado como se ela estivesse viva. Ou como você está apegado às preocupações de demais materiais. Isso vai te cansar, isso vai destruir você. Você precisa aprender a relaxar mais, entende? Aprender a relaxar mais em si. Eu falei, Depois eu fiz carinhozinho na minha cachorra e falei assim, é verdade, mamãe, eu preciso, obrigado por me ensinar que eu preciso relaxar mais e fazer as coisas no meu tempo e respeitar o meu corpo em si. Porque eu tô fazendo uma coisa, eu já tô pensando em outra e outra e outra. Assim, obrigado pela lição, mamãe. Eu peguei. Mamãe é minha cachorrinha, porque ela é idosinha, como eu expliquei pra vocês. Eu chamava ela assim. Aí pegou, ela foi embora. Daí essas pessoas desapareceram em si. Esse homem, essa mulher que tava do meu lado, não desapareceram ainda não. Aí a gente pegou e foi num banco, né? No banco. Era um banco tudo tecnológico em si. Aí eu peguei e falei assim, nossa, é verdade, eu preciso. Aí do nada começou a bater aquela ansiedade. Eu preciso de mais dinheiro, eu tenho que ativar o cartão de crédito que chegou do Banco do Brasil que me deu, eu tenho que ativar lá. Aí, pá, eu tô falando. Você se preocupa demais com o futuro. Aí depois eu falei assim, nossa, é verdade. Eu vejo uma coisa que me dá gatilho, que me lembra uma coisa assim que eu tenho que fazer, eu já começo a ficar preocupado já. Eu falei, é verdade. Aí tudo começou a derreter, tudo começou a derreter naquele sonho, derreter. Daí do nada eu tava perto de casa. Aí eu tava com roupa nessa hora, eu tava com roupa. E meus amigos ali sumiram. E nisso tinha um homem de chapéu, um senhor de chapéu. Não, senhor não, ele tinha uns 45 anos em si. Homem de chapéu assim. Mas sabe que aqueles homens que trabalham muito na roça, que, tipo assim, tem 45 anos, mas ao mesmo tempo não parece ter 45 anos, parece bem mais, por conta do sol, o desgaste. Aí ele tava conversando comigo, falando pra eu ter paciência, calma e tudo mais. Aí eu passava pela rua de casa, só que tinha umas coisas diferentes, tava tudo diferente. Tipo assim, era a rua da minha casa, só que ao mesmo tempo era a rua da minha casa, dava pra reconhecer, entende? O bairro da minha casa, só que ela tava diferente. Aí, beleza. Aí eu comecei a ver um monte de coisas que eu queria. Um monte de coisas que eu queria, um monte de vontades e desejos que eu queria em si, que eu queria conquistar. Aí o homem pegou e falou assim, ó, viu só? Você tá transformando tudo à sua volta na ansiedade em ter uma coisa do seu futuro. Você não tá aproveitando esse sonho, você não tá aproveitando esses conselhos em si. Você tá vendo que a sua mente, no interno da sua mente, você tá transformando tudo a questão da sua ansiedade e preocupação? E você nem tá me reconhecendo. O homem pegou e falou assim. Eu falei assim, como assim não tô te reconhecendo? Aí, beleza, em si, né? Como assim não tá me reconhecendo? Você nem tá reconhecendo que é um sonho isso aqui. E que a sua mente interna cocria ciclos e realidades aí. E você tá tão apegado à ansiedade, o futuro, à preocupação com as coisas, se você é escasso, você tem escassez, você tem problemas de saúde em si por conta disso. Aí eu, beleza, daí eu olhei assim pra esse homem, meu Deus, um homem de um seriado que eu vi recentemente tá aqui, nem conheci esse homem e tudo mais. Ele, por isso mesmo, entende? A sua mente tá tão perturbada que você começa a misturar demais as coisas, e por isso que a sua realidade tá uma bagunça. Você precisa começar a trabalhar mais nisso.
E não era meu mentor espiritual nem nada assim do tipo. É como se fosse a minha própria consciência falando comigo. Aí nisso eu peguei e acordei assim, entende? Eu comecei, fiquei uns 30 minutos na cama refletindo sobre esse sonho. Eu falei, poxa, realmente a partir de agora eu vou começar a trabalhar melhor com isso. Então foi uma coisa muito forte assim pra mim. Mas também de aprendizado. Eu agradeci a minha cachorrinha de novo, né, pelos ensinamentos e por esse sonho assim que eu tive que me revelou muitas, como tá enraizado demais essa preocupação que eu tenho com o futuro. Eu preciso trabalhar nisso agora. Então, já tô trabalhando, fazer as coisas devagar, na lentidão e tá tudo bem, entende? Então é uma coisa que eu vou trabalhando em si. Então, só um relatinho que eu queria conversar e falar aí com vocês. Um beijão e fiquem com Deus.